E aí galera, chegando aqui para mais um episódio do nosso Bora Agir Podcast. Se você é novo aqui no canal, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e toda semana tem um episódio com alguém da área do esporte, da corrida, do triatlo, profissional da educação física, nutricionista, médico, as profissões mais variadas aí que podem estar ajudando a gente. E hoje o nosso convidado, ele é Running Coach da Stay Runner, treinador nível 1 da IAAF e, olha aqui, especialista em fisiologia clínica do exercício. E hoje vamos conversar com o professor Betinho. E aí, Betinho? Boa noite, Pedrão. É um prazer estar com você nesse podcast aí, Bora Agir. Então, estou muito satisfeito de estar aqui e conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. Certamente a gente vamos estar debatendo aqui, falando sobre aquilo que acontece no nosso meio esportivo, vamos dizer assim. Com certeza. E aqui é bem tranquilo, aqui não tem nada misterioso não. É um bate-papo para a gente entender o que está acontecendo, algumas informações que podem estar ajudando aí os alunos que estão assistindo a gente, quem está começando na corrida, quem é mais antigo. Mas antes da gente entrar mais nessa parte de treino, aquilo, isso, queria saber como você entrou no mundo da corrida, como você começou a correr, por quê, como é que você entrou aí? É uma história um pouquinho longa, né? Eu sou de Cruzeta, aqui a 240 quilômetros da capital aqui em Natal. Na verdade eu comecei a correr por intuição de um professor de geografia e uma professora de letras, né? Eu morava ali em Cruzeta e chegou quase novo naquela nossa região. Era uma região sempre que teve bons corredores, então tinha o professor Hipólito que trabalhava lá com atletismo há muito tempo. E aí eles, por interesse lá do professor de geografia Paulo Tasso, ele quis introduzir o atletismo lá em Cruzeta. E aí eu era infantil, era mirim ainda, estava com 12 anos para 13 anos, 12 anos praticamente. E ele chegou na sala querendo saber quem queria fazer atletismo. Eu não sabia nem que diabo era atletismo. Sim. E aí um amigo meu levantou a mão, outro levantou a mão, todo mundo levantando a mão, eu acho que esse negócio é bom. E eu levantei minha mão também. E naquele dia pra cá a gente começou a treinar ali. A gente treinava num campo de futebol, né? Como na maioria dos campos de futebol no interior, né, cheio de buraco, enfim. E eu comecei a treinar ali, a gente saía caminhando. Eu lembro que as professoras, Paulo Tassi e Titica, levavam a gente, saía levando aquela monte de criança, 12, 13 anos, 9. Na verdade, eles iam acordando, ia passando nas casas, ia acordando, e a gente ia caminhando para um campo da Emparne, que dava mais ou menos uns 2 quilômetros, né, até esse espaço. E aí a gente começou a fazer de tudo, né? Então eu já fiz salto em distância, fiz salto em altura, inclusive fui campeão de um amigo meu que a gente chamava de Bebezão. O cara tinha 1,80 m, eu não sei, até hoje eu consegui saltar. A gente saltava salto tesoura, né, naquela época. Então a gente passou por tudo, né? Fiz salto em distância, salto em altura, e aí provas de meio fundo, 800, 1.500. E aí, claro que ao longo desse processo, dos anos, fui melhorando. E aí ele já foi colocando a gente onde a gente se dedica. Tinha uma questão mais de adaptação àquela prova. E aí eu achei que naquele período, e eles também, os professores, Paulo Tasso e Titica, que eu certamente tinha uma possibilidade de ser corredor de meio fundo e fundo. Então aí eu comecei a fazer provas de meio fundo. Inicialmente corri muito provas de 1.500, 800 metros. E aí, automaticamente, fui saindo para a prova de 5 km, até 96. A gente corria descalço, né? Comecei com a grande maioria... Isso foi que ano? Primeiras corridas? As primeiras competições eu comecei em 1990, né? Então, em 90 eu comecei no atletismo. Então, a gente não tinha tênis, a gente corria descalço, né? Então, corri de 90 até 96 descalço. Então eu vinha para as competições. A última competição eu corri aqui em Natal, em 96, ainda foi na antiga Tiferne, né? Então eu corri lá, a última prova era uns 5.000 do Gernes, mas esses 6 anos praticamente corria descalço. E aí me lembro que naquele ano a gente estava brigando com um amigo meu lá de Quase Novo
pela medalha de atleta ouro, né? Eita, eu lembro disso. E eu perdi na prova de 1.500, na prova de 800 para ele, fui segundo, ele ganhou. E aí, no dia seguinte, fez uma matéria na Tribuna do Norte, e eu me lembro muito que a jornalista perguntou, a repórter perguntou se eu gostava de correr descalço. Na verdade... Pergunta, hein? A pergunta, ela falou, José, você gostava de correr descalço? O problema não é que eu não gostava, o problema é que eu não tinha tênis para correr, né? Sim. Como a grande maioria, a gente sabe que a dificuldade no interior desse é grande, ainda hoje a gente... Inclusive, a gente tem até alguns projetos de arrecadação de tênis, alguma assessoria também faz isso, né, o que é interessante, porque vai pegar esses tênis e vai levar para alguém. Então, eu passei praticamente 6 anos correndo descalço, porque eu não tinha praticamente dinheiro para comprar um tênis, né? Claro. Então, tive que correr descalço, né? Sim. E aí, em 96, eu já estava correndo muito bem. Foi na época que eu vim para cá, para Natal, e vim servir o Exército Brasileiro. Naquela época já corria. E tem uma história interessante que naquela época a gente tinha umas equipes muito fortes militares aqui em Natal. E eles pegavam aqueles melhores atletas para levar para Forças Armadas e competir pelos quartéis. E aí, na época, eu cheguei aqui, tinha um sargento, o F. Silva, viu que eu estava correndo muito bem, vou levar esse menino lá para o Exército. Então... E aí, eu ia para o batalhão de engenharia, porque era um batalhão que tinha uma equipe muito forte na época, estava ganhando tudo aqui no Nordeste, era 10 atletas. E o coronel lá do 16 ficou sabendo que eu era corredor também. Aí teve aquela briga interna, né? Aí, uns anos depois, eu vim descobrir que o coronel queria levar para a engenharia e o outro coronel queria que eu ficasse na infantaria. E, de fato, eu fiquei lá no 16. Já estava sendo disputado. Estava tendo uma disputa lá interna, porque a gente naquele ano ia ter uma competição da brigada. Sim. E aí o coronel Peixoto, hoje falecido, o coronel Peixoto, né? General Peixoto, na verdade, e conseguiu me levar lá para o 16RI, onde eu servi durante 7 anos. Aí foi no período que eu tive a maior ascensão nesse período esportivo. Fui para a CDE, onde fica a Comissão de Esporte do Exército, onde vai os melhores atletas do Brasil, competi em algumas competições mundiais pelo Exército, tanto de cross country, né, e provas de pista também, do atletismo. Então, viajei a alguns países aí nesse processo de treinamento, né? Então, foi um período que eu cresci bastante, corri muito, viajava bastante também. As pessoas me perguntam, Betinho, você foi um atleta profissional? Eu digo, rapaz, eu não fui um profissional porque... Eu digo que fui um semi-profissional, né? Não vivia disso, né? Eu não vivia disso, né? Praticamente. Mas claro que teve uma pergunta recentemente que o cara me perguntou. Sou casado com Samara, né? Tenho uma filha chamada Helena. E naquela época eu paguei meu casamento praticamente com todo o dinheiro que eu ganhava nas corridas, né? Então não era um profissional, mas de certo modo eu consegui algumas coisas no atletismo. Claro, naquele período, né? Eu corria bastante, viajava o país praticamente inteiro, né? O Exército me ajudou, porque além de, na época eu era soldado, depois fui cabo. Mas eu conseguia as viagens pela FAB, então eles me pagavam como hoje existe. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi de 97 até 2004. Então, foi os anos áureos, mais ou menos. Foi o período que eu consegui os meus melhores tempos de prova, onde eu consegui bater algumas metas pessoais. Mas o que você falou aí no começo, o seu início na corrida, que você fazia atletismo... salto em tesoura lá, várias modalidades. Isso mostra um pouco da sua base, porque hoje em dia quem me conhece sabe que você corre muito bem, corre rápido e foi um semi-profissional pela história que você nos passou aqui agora, mas isso mostra a importância da base, né? Eu não sei se você como professor da STI, head coach lá, se você percebe isso nos alunos, aqueles alunos que tiveram uma infância mais ativa, corriam, brincavam, eles têm mais facilidade de correr, de se machucar menos ali. Você acha que isso influencia quando a pessoa tem uma infância mais ativa? Certamente, viu, Pedro? Certamente. Tem alguns atletas que a gente treina, a gente sabe que foi aqueles atletas que vieram, que tiveram uma base, assim como eu, e outros atletas também começaram a ter. Então, a sequência, a questão de
conseguia se organizar mais em relação à atividade, seja qual for, seja o atletismo, seja a natação, seja o ciclismo, seja qualquer outra atividade esportiva, vôlei, futebol, se teve uma base muito mais cedo, certamente quando ele vai chegar na fase adulta, ele vai ter uma desenvoltura melhor. Tanto isso em questão de performance, quanto as questões de lesões que a gente encontra também. Você trabalha com isso e sabe, atende muitos atletas que às vezes começa por não ter uma base muito sólida, né, de acompanhamento, de treinamento. Isso a gente vê que há uma realidade e há uma separação, vamos dizer assim, entre as pessoas que viveu do atletismo desde, como eu, com 12, 13 anos comecei, e aquelas pessoas que começou agora com 40, 50 anos, e às vezes não tem uma base também. Então, isso a gente consegue ver essa diferença na performance, na mobilidade que cada pessoa tem. Então, certamente, se começar mais cedo, certamente vai melhorar. Eu agora, por exemplo, eu tenho uma filha, Ana Helena, com 4 anos. Já coloquei ela na natação, porque o pai começou a nadar tarde. Então, já tive uma dificuldade em termos de natação. Você vai aprender a nadar logo cedo para não ter esse problema de ter igual o pai. Então, a gente já começa a fazer essa catequização, vamos dizer assim, né? Para atividade esportiva, para atividade... Claro que a gente pensa logo inicialmente na segurança da criança, mas a gente sabe que ali está ajudando para o futuro, né, dela em relação às atividades não físicas. Passar pelo sofrimento que a gente passa. Eu também não tive essa prática de natação quando era mais novo, e hoje em dia a pessoa até ficar mais ou menos sofre, hein, Betinho, na água? Certamente. Eu tenho essa minha experiência, eu falo muito. Quando eu fui nadar, encontrei o Jussier, que você conhece o Jussier, foi um presidente da Federação do triatlo aqui de Natal, da RN. E eu tava treinando uma vez lá na UFRN, lá na piscina. E aí, sem óculos, fui treinar. E José viu aquela situação, aquele desespero da natação. Eles, Betinho, vem cá, pelo amor de Deus, pegue pelo menos esse óculos pra você ver pelo menos o fundo da piscina. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, foi ao longo desse processo que vai nos ajudando. Claro, não sou um museu, nadador, mas tento sair do triatlo, que eu faço ainda, pelo menos sair bem para fazer a bike e a corrida, pelo menos sofrida. Sim, não, é isso aí. Você que tá em casa, que não teve essa prática da natação quando era mais novo, se você tem filhos, coloque ele para nadar. É um esporte completo a natação, ajuda na respiração, na parte muscular também, tanto dos membros superiores, dos braços, peitoral, quanto das pernas. Então, para ele não ter esse problema quando for mais velho, bota ele na natação agora para ele ter esse sofrimento a menos lá na frente. E em relação justamente ao triatlo, você tem a base da corrida, do atletismo, e quando foi que você decidiu, agora eu vou tentar fazer o triatlo? Qual foi o start aí? Na verdade, são os desafios, né, que nos levam a gente buscar uma aventura, enfim. Eu falo sair da zona de conforto, sair um pouquinho da zona. Então, tava correndo ali, e aí comecei a aventurar com os amigos que pedalam, Neto Xavier, alguma turma que já fazia o triatlo, o próprio Cid, que já treinava aqui há algum tempo, a gente já tinha alguns atletas, e eu, rapaz, vou sair um pouquinho da minha zona de conforto, né? Correr, eu sei que eu sei, deixa eu ver esses outros aqui. Correr, eu já corri, então já estava ali praticamente na veia, né, no sangue de correr. Aí comecei a me aventurar. Primeiro consegui organizar para comprar uma bike, né, para pedalar. A natação, a gente como mora aqui em região mais de região litorânea, vamos dizer assim, e tem o mar aqui, Ponta Negra, que também nos ajuda bastante com isso. É diferente de alguns outros estados do nosso país que a gente não tem isso. Então, e aí eu pensei, vou entrar no desafio, vou fazer um triatlo. E aí comecei a treinar, geralmente de entrada, né, para os sprint olímpico. Inicialmente até a adaptação da bike, né, você treinar sofreu bike. Muito na primeira prova? Na primeira, certamente. Sofreu muito. E logo na água, hein? E fui fazer uma prova lá eu fiz uma prova em João Pessoa, então foi uma prova que eu sofri. E aí, depois fui para Fortaleza. Na verdade, é uma observação muito importante. Sim. Eu fiz primeiro um sprint, e daí a minha ideia era, com um ano, fazer um olímpico. Aí eu tenho um amigo chamado André Matias, acho que ele não tinha o que fazer, e aí ele estava querendo viajar para Fortaleza com os amigos, que também ia fazer, e eles, rapaz, vamos comigo fazer o
o 70.3 lá de Fortaleza. Eu disse, Deus me livre, esse negócio de fazer lá. Já tava, eu acho que já tinha, do primeiro triatlo que eu fiz, eu não tava muito fim naquele ano de fazer aquele triatlo. E aquele homem, rapaz, ele foi lá e fez uma inscrição. Foi? Depois mandou o comprovante pra mim, olha aqui, tá escrito na prova. Eu, rapaz, já fiquei doido, né? Sim. Fazer logo a ideia era fazer o sprint que eu tinha feito, depois ir para um Olímpico e seguir a sequência natural, né? Como eu tava entrando na prova, eu não ia sair logo de um... Como alguns atletas que a gente conhece, treina, que é sair de 5 e correr logo uma maratona, né? Então eu queria fazer a sequência sprint, depois Olímpico. Então saí do sprint logo pro meio. André Matias fez essa minha inscrição, mandou o comprovante pra mim, ó, se vira. Aí eu, caraca, meu amigo, como é que pode? Aí eu liguei pra Dani Silveira, que era na época, ela era coordenadora lá do SESI. Dani, como é que eu consigo para nadar no SESI? Me ajuda aí, que tem um louco que me inscreveu numa prova. Aí levei minha bike pra fazer revisão lá com a Bike Aventura, enfim. Foi uma loucura. Em 3 meses eu tive que fazer uma prova diariamente, lá em Fortaleza. Um só de lascar, Pedrão. Rapaz, aí em Fortaleza, o mar agitadíssimo, né? Aí eu sei que eu saí na natação, um mar agitado, bebi tanta água lá que eu nem precisei usar cápsula de sal, porque... Já tava cheio de sal, de tanto sal que eu bebi. Aí saí, peguei a bike naquela loucura, pedalando bem era a favor do vento, maravilha. Tô bem aqui, tal, e fui lá, e eu voltei, aquele vento de cara, eu disse, meu amigo, aí fui remando. Aí na minha ignorância, quando eu saí da bike, fiz a transição, deixei a bike lá. Agora eu vou fazer o que eu sei de fazer de verdade, que é correr, né? Meu amigo Pedão. Cadê as pernas? Quando eu saí na perna, que corri os primeiros quilômetros, eu disse, meu Deus do céu, ainda falta 20 quilômetros. Foi um sofrimento, rapaz, fui sofrido, era bebendo água, jogando água na cabeça. Era 3, se não me engano, fazia 3 pernas e voltava pro Marina, né? Rapaz, eu cheguei lá morto, acho que 5 horas e pouco. Quebrei legal. Foi os 21 mais longos que você fez, né? Foi 21 mais difícil que eu fiz na minha vida, depois que eu fui fazer antes, né? No primeiro, antes de tudo isso. Mas cheguei na prova com 5 horas e pouco. Destruído, eu disse, meu amigo, eu xinguei André Matias até umas horas. Eu disse, nunca mais eu vim aqui em Fortaleza, viu? Tinha sofrido tanto. Mas eu sei que eu pulei uma etapa que não era para ter feito, mas foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência bacana. E aí foi praticamente, aí depois veio a Lagoa. Eu fui fazer a Lagoa no mesmo ano. Sim. Aí treinei de fato. Treinei para prova. Foi menos sofrido. Eu sofri menos. Eu tinha uma meta naquele ano fazer 4h30, né? Nadar no final dos últimos, na segunda perna, na terceira perna da corrida, e deu uma quebrada ali, então fiz 4h39 e ficou engargada ali na garganta de voltar a fazer essa prova, mas e aí tem mantido treinando ainda. Esse ano praticamente eu não fiz nenhuma prova oficial acima, que eu gosto de fazer prova de meio, que eu digo que eu sofro menos. Sim. Prova de sprint e meio é um negócio louco, você todo tempo querendo morrer e não vai morrer, enfim, consegui. Esse ano ainda fui mais conservador, então estou aguardando só 2023 para entrar pelo menos 2 provas de meio e deixar o full aí para 2024. Perfeito. Olha, tá vindo um full aí, então tá certo o negócio, tá dando uma sequência boa. E isso é bom, o seu relato, para mostrar que de fato corrida é uma coisa e a corrida do triatlo é outra, né? Totalmente diferente. Como é que você pode mostrar essa comparação da corrida simplesmente e da corrida do triatlon? É tanta preparação da corrida, que a gente fala correr no seco, né? Quando você vai correr, você vai para uma prova de meia maratona, um 5, um 10 ou meia maratona, você tem uma preparação, você tem um volume semanal. Para quem treina só corrida, por exemplo, pensando na época que eu treinava semanalmente 170, 200 km semanal para correr uma prova de 10, uma prova de meia maratona. Então você tem uma preparação muito específica para uma prova. Você entra numa prova praticamente com 10 km pensando naquele ritmo que você vai correr. Sim. É claro que tem a preparação de treinamento de força, como qualquer outro treinamento que a gente vai passar, mas
A lógica é que você vai para aquela prova, é 10 quilômetros, você entra nela praticamente, vamos dizer, com combustível totalmente cheio, né? Vamos dizer, num carro que você abastece ali no posto, e você entra com toda energia, praticamente para uma prova de 10 quilômetros ou 5. E aí você vai para uma prova de triatlo, você vai com combustível praticamente com 50% ou 70% dele já esgotado, vamos dizer assim. Já vai meio tanque. Então você entra para uma prova de um triatlo já praticamente com desgaste de uma natação, com desgaste de uma bike. Então não é a mesma coisa. A musculatura já está danificada ali nesse processo de treinamento. Sim. E aí, claro que no treinamento do triatlo você tem toda a parte de transição, fazendo aqueles treinamentos específicos, né? Para acostumar, adaptar a musculatura, fazer aquilo, mas não é a mesma coisa. Então é outra preparação, é outra metodologia de treinamento. A alimentação muda bastante, a suplementação também, para tentar ter energia para você fazer uma corrida pelo menos satisfatória em relação correr no seco. Então é totalmente diferente. Tem muita adaptação. E aí tem que conversar com o seu professor, tem que conversar com o seu nutricionista, com o seu fisioterapeuta, porque é outra musculatura envolvida. Então é um desgaste totalmente diferente de uma prova que a gente fala do seco. Então precisa uma logística maior, precisa uma compreensão, um conhecimento corpóreo do atleta, que saber que ele não vai correr uma prova livre, é uma prova que você vai ter um desgaste. Então há uma discussão muito bacana sobre isso, e eu acredito que são totalmente diferentes. Então há uma questão muito fisiológica, vamos dizer, de cada indivíduo, para tentar organizar dessa forma que ele possa fazer uma atividade diferente, mas com um grau de dificuldade bem maior. Exato. E o importante que a gente vê no triatlo são as transições, né? Porque você sai da água, vai para bike, vai para corrida, então você colocar aquelas transições ali, fazer os treinos de T1, T2, para você ir acostumando ao corpo, sair da bike daquela posição e daqui a pouco sair correndo. E uma coisa interessante que a gente percebe quando sai da bike e vai para corrida é que se a gente não prestar atenção, a gente sai muito forte correndo, porque a gente vem naquela sensação da bike rápido, quando bota o pé no chão, quando vê o pace lá embaixo, e se você manter aquilo, você vai quebrar, porque aquilo tá muito rápido. Exatamente, essa mesma situação que você falou aqui, a gente acontece muito na corrida. Inclusive, eu estava falando recentemente com um aluno nosso, que a gente fez um treino para ele, que eles faziam um treino, ele fazia uns 10 tiros de 300, com a velocidade mais rápida, certamente, e depois que acabava esse tiro de 300, ele ia fazer um controle de 3.000. E acontece a mesma coisa que acontece no triatlo. Então, quando você sai da corrida, aquela velocidade que você está ali dos tiros mais rápidos, você quer impor no ritmo de controle. E o controle você coloca um ritmo um pouco mais leve. Mas ele está tão adaptado àquela informação do cérebro para a musculatura, e você quer sair naquele ritmo. E aí, como você vai fazer 3, 4 km, dependendo do treinamento que o professor passou, ele sai muito rápido. E aí vai ter uma tendência lá na frente quebrar. Exato. É a mesma situação quando a gente está na bike. Você está naquele movimento, e você sai naquela pancada. Foi a experiência que aconteceu quando eu fui fazer o full lá de Fortaleza. Sim. E a minha ideia era de sair do full da bike e ir para correr, tentar correr a 5 de pace. Sim. E aí, quando eu saí o primeiro quilômetro a 5, ótimo, o corpo estava respondendo. Sim. Segundo quilômetro a 5, o terceiro a 5. O quarto e diante, meu amigo, foi caminhando e andando. Eu andei praticamente, andava e corria os 42 quilômetros. Então, naquela prova, eu corri de fato os 3 quilômetros. Foi outra prova que eu tive uma experiência em Fortaleza gigante. Nosso amigo Neto Xavier, ele sabe disso, que ele de bobinha não tem nada. Eu treinando com ele estava com vontade de ir para essa prova. Sim. E ele me pegou na palavra. Ele disse: Betinho, você tá bem de bike demais, você tá correndo bem. E ele estava querendo que eu fosse correr com ele lá, né? E me empolgou todo, eu me inscrevi no full. Eu me lasquei todinho, viu, Pedro, naquela prova também. Foi a segunda prova que eu sofri tanto, foi lá. E em Fortaleza de novo. Aí os caras: Betinho, vai Fortaleza. Rapaz, Fortaleza, eu tenho que pensar daqui uns 5 anos, pensar em Fortaleza e correr novamente. Tenho que me preparar psicologicamente para chegar naquela praia de novo, fazer tudo de novo. Pois é. E uma coisa importante que você falou foi da parte de suplementação, de corrida e triatlo, que a gente tá na bike, tá correndo, tem que saber fazer essa estratégia bem feita. E por falar nesse assunto de
alimentação, nutrição. Um dos apoiadores do nosso canal aqui é a Gold Nutrix. Oh, grande Nutrix. Grande Gold. Gold Nutrix. Um abraço aí, Gold. Valeu, Gold Nutrix. Tá apoiando aí o nosso podcast Bora Agir. Se você ainda não conhece a Gold Nutrix, coloca aí no Instagram, Gold Nutrix, vai lá, várias promoções. E se você for lá na loja e falar Bora Agir, você ainda ganha mais um desconto aí, Betinho. Vai lá. Eu vou ganhar desconto duplo, viu? Vai lá. Desconto duplo com o grande Anderson. Isso aí, então, valeu, Bora Agir, Gold Nutrix. E essa questão da suplementação, você tem alguma estratégia ali que é bem característica sua, de alimentos que você gosta? Alguma nutricionista passou para você? Geralmente, logo no início, né, lá quando eu treinava há muito tempo, geralmente era nossa... Sim. Era nossa... O que tinha, né? Era o que tinha, nossa suplementação. Então, lá no interior, quem conhece muito lá, então a rapadura é um dos suplementos que a gente usa muito. Caldo de cana, então a gente faz umas garapas. Hoje mesmo, eu tenho uns amigos lá em Caicó, e quem vai treinar, eles fazem um caldo lá com limão. Então, tem ainda isso. Claro que hoje a gente tem uma variedade de suplemento. Hoje eu sou vamos dizer assim, organizada por uma nutricionista, porque precisa, né? A gente tem uma demanda muito grande, então precisa organizar. E eu falo muito para os alunos nossos, ó, que... Como a gente está diretamente ligado com os alunos, aí geralmente o aluno, professor, você come isso aqui? Eu disse, não. A minha é desse jeito. Então, procura a nutricionista que ela vai organizar o seu cardápio para a sua necessidade. A minha necessidade é diferente da sua necessidade. Então, geralmente, Érica Melo que faz essa minha organização alimentar, né? Então, tanto gel como uso, isotônico, BCAA, então todo esse suplemento dentro da realidade, né, a gente tem utilizado dentro daquele desafio que a gente tem, do treinamento, seja de uma corrida de rua, de um 10, de um 5, de uma meia maratona, praticamente ela tem me organizado desse jeito. E é essa mesma informação que eu passo para os alunos, de sempre procurar uma nutricionista para organizar, porque é muito individual. Às vezes aquilo que serve para mim, por exemplo, eu estava conversando ontem mesmo, aquela questão, tem pessoas que gostam de correr em jejum. Sim. E tem pessoas que não. Eu vou correr, se eu correr com uma bananinha ou um copo de suco, para mim eu já consigo, de manhã cedo eu consigo fazer o meu longão, pelo menos inicialmente aqui o pré-treino, eu consigo me organizar com isso. Adaptei ao longo do meu processo. Claro que dentro do treinamento aí vai gel, vai um isotônico, vai uma cápsula de sal, né? E aí eu vou conseguindo ao longo desse processo. E já tem pessoas, não, Betinho, se eu comer alguma coisa, eu não consigo. Então é muito individual. Por isso que a profissional que vai organizar essa alimentação é a nutricionista, que vai dar a base, né? Cada situação ali, seja, como eu falei, de uma prova de 5, de uma prova de 10, ela vai dar as suas características, né? Ela vai conseguir organizar dessa forma para que você possa. A minha já é isso, eu uso muito isso, né? A hidratação seja de água de isotônico a cada 20 minutos, 15 minutos, às vezes é um treino mais intenso, às vezes a cada 5 minutos tem uma hidratação específica, então cada desafio ou cada pessoa tem uma estratégia diferente, né? E aí vai conseguir fazer isso. E isso é importante, que às vezes a gente só percebe que faz diferença quando começa a usar. Porque no começo a gente é aquilo, é o que tem. É uma rapadura, é o melzinho. Não, isso aqui dá conta, eu tô bem. Mas quando você começa a utilizar a suplementação, você vê que você consegue aguentar mais, não fica tão cansado. E o principal que eu acho disso tudo é não fazer o corpo sofrer tanto e acelerar a recuperação. Eu falo que a gente é igual a um carro, como experiência. Se você botar gasolina nele, ele não vai andar. Então, antes que seque o tanque do carro, você tem que injetar alguma alimentação, algum suplemento, alguma hidratação ali. Então, há uma necessidade muito grande. E eu falo para os alunos, olha, não adianta querer correr só com a força, não. O carro vai bater o motor sem combustível. Então, tem que ter suplementação. Se você faz uma boa alimentação, ótimo, bacana. Quando você está falando uma prova de 5 quilômetros, que talvez não tenha uma exigência tão grande, mas você vai treinar a semana inteira, então você precisa
você treina 3, 4 dias na semana, então quando você vai chegar no fim de semana, seu corpo já está desgastado. Então, se você na semana não utilizar, mesmo que seja uma prova de 5, um volume de 40, 50 minutos, você tem que dar uma suplementação ali. Porque você treina terça, quinta, sábado, domingo, você vai chegar no domingo, já o corpo já é um pouco desgastado. Então, há uma necessidade, mesmo que seja em provas menores, que você faça com que seu corpo, como você falou, sofra menos. Isso. Né? Você vai chegar no final de semana, um corpo mais abastecido, um corpo mais vigoroso, para fazer aquele treino que o seu professor pediu, dentro daquela zona de treinamento, dentro da capacidade que a sua nutricionista passou para você. Perfeito, é isso aí mesmo, galera. Anotou aí, presta atenção, várias experiências, o homem está aí nas corridas desde 1990. Tá aí na batalha. E nessa parte que eu falei de recuperação, de manter o corpo, em relação às lesões, desde o início, quantas lesões você já teve assim e qual delas foi a mais chatinha de você estar combatendo ela? Na verdade, eu tive poucas lesões esportivas. Ainda bem. Poucas lesões esportivas. Na verdade, uma lesão que me deixou parado por 3 meses foi o meu joelho. O desgaste, aquela miséria que a gente chama de quando batia patelar, né? Sim. Quando fui no exame, o médico diagnosticou que eu estava com grau 1, ainda era bem inicial. E tratei com um fisioterapeuta, me organizando naquele período. Foi 3 meses, foi um período mais difícil que eu passei, porque o atleta, seja qual for, o ciclista, o corredor, o nadador, quando ele se vê naquela situação de tirar aquilo que você mais gosta de fazer, e aí ele corre rapidinho pro fisioterapeuta, para tentar, ou pro médico, para organizar, o ortopedista. Então, quando eu vi que meu joelho reclamou, eu tive que procurar, por uma questão também de, vamos dizer assim, meio que fazia musculação, me organizava diretamente só que nos outros 10, 8 anos eu meio que negligenciei a musculação, né? Sim. Por não gostar, uma opção, nunca gostei de musculação. Sim. Faço hoje porque a necessidade... É necessário. A necessidade me deixa fazer isso. E aí tive que entrar fisioterapeuta, me organizar, voltei a fazer a musculação e de fato essa musculação, o trabalho de força, fez com que realmente eu conseguisse passar por esse processo de lesão e conseguir manter minha rotina até hoje. Então, poucas lesões eu praticamente tive ao longo desses anos. Então, só essa. E lembrei, claro, e uma panturrilha também. Muscular, foi uma lesão muscular na minha panturrilha, que me deixou também mais poucos vezes. Né? Eu, claro que eu me lembro que quando eu estava fazendo um tiro de 400 ali na curva, né? Entre a curva dos últimos 150 metros, dei aquela fisgadinha, eu consegui, né, aquela percepção de que a coisa ia piorar se eu terminasse, eu consegui parar ali, mas foi uma pausa menor, tive que parar, eu entrei no anti-inflamatório naquele processo, depois voltei mais rapidamente, mas o joelho foi realmente a lesão que deixou praticamente 3 meses sem parar. Não. E aí, Pedro, é uma coisa que a gente bate muito, né, até porque eu não gostava muito da musculação, mas como profissional a gente tem que, mesmo não gostando, eu faço as minhas 2 vezes, vou lá, faço meu fortalecimento. É isso que a gente tem falado para os nossos alunos. Olha, a musculação é importante demais para você, principalmente para quem está envelhecendo, para o jovem. A musculação é importante para todas as pessoas, seja aquele que quer correr muito, aquele que quer correr pouco, ou aquele que não quer fazer nada também, tem que fazer musculação. Claro que a gente nunca diz isso, né? A gente sempre vai querer que o aluno ele se mantenha ativo, uma pessoa que está sedentária, mas a musculação é importante. Aquele cara que gosta de correr tem que fazer musculação. Que gosta de nadar tem que fazer musculação. Que faz o ciclismo tem que fazer musculação, porque é importante demais para manter o seu trabalho aí, a sua longevidade esportiva por muito mais anos, né? E sem contar das questões de envelhecimento, que a gente vai envelhecendo e precisa ter força nesse período de 50, 60, 70, 80 anos. Há uma responsabilidade muito grande nesse processo e a gente precisa, enquanto profissional da área de saúde, precisa fazer com que esse aluno, ele, mesmo que não goste como eu, precisa estar lá na musculação. Muito importante. E aí outra coisa a gente bate lá na assessoria é a questão de procurar um profissional da fisioterapia. Sim. Porque
eu não tô sentindo bem, eu tô bem, mas vá lá, você precisa... E talvez na mão do fisioterapeuta ele vai conseguir identificar que talvez tenha algo de errado ali. Você não precisa ir todo dia para o fisioterapeuta, mas você marca uma vez um mês, a cada 3 semanas, você treina, vai lá, vê como é que ele tá, toca nele, vai ver que sua musculatura está precisando, talvez um fortalecimento, talvez precise dar uma diminuição na carga de treinamento, então ele vai conseguir identificar naquela musculatura ou alguma avaliação preliminar aí que você está precisando uma diminuição da sua carga de treino, e aí ele vai conseguir reorganizar e você passar mais tempo e não vir aquela lesão, que é o que a gente não quer. É a famosa manutenção, né? Manutenção. A pessoa tem que ir lá porque qual é o benefício da manutenção? Você vai lá uma vez, você não está sentindo nada grave, mas você vai, o fisioterapeuta vai avaliar e vai perceber que tem alguma coisa ali, a musculatura vai ajudar você a ficar mais tranquilo e não precisar ficar indo toda semana e nem perder treinos. Porque o que é o mais comum? A pessoa só vai quando está lesionada, não consegue mais correr, aí vai no fisioterapeuta, machuquei aqui, Aí a pessoa avalia, você tá com uma lesão aí no tendão de Aquiles. Aí a pessoa, beleza, mas quando eu posso correr? Eu disse, não, agora tá lesionado, tem que ter o processo, tratar, dar uma reduzida na carga de treino. E por isso que é importante você estar fazendo a manutenção. Uma vez no mês, de 15 em 15 dias. Vai depender da sua carga de treinamento. O quanto você está treinando, qual é a sua prova-alvo. Quanto mais intenso tiver seu treino, quanto maior for a demanda, mais frequente você tem que ir no fisioterapeuta. Se você está treinando ali tranquilo, uma vez no mês já vai ajudar bastante. E uma coisa que você falou da parte da musculação. O pessoal que está em casa assistindo, por que é tão importante a gente fazer esse fortalecimento? Porque são os músculos que vão proteger as articulações, tanto na questão de absorver o impacto durante a corrida, quanto gerar a propulsão do seu corpo à frente. Então, quanto mais forte estiverem seus músculos, mais fácil vai ser absorver o impacto, porque quando os músculos estão fracos, fica mais difícil absorver o impacto e você vai começar a sobrecarregar as articulações, os ligamentos, menisco, cartilagem. Podem desenvolver várias dores aí que você não vai querer, porque vai demorar um certo tempo para você estar se recuperando. Então, não quer ir no fisioterapeuta? Beleza, vá para academia, fortaleça bastante para deixar o seu corpo pronto. Mas se você não está fortalecendo, comece a fortalecer, porque isso aí pode economizar seu dinheiro, seu tempo e não lhe afastar dos treinos de corrida. Mas a gente falando aqui de treino, de musculação, manda um alô aí para os alunos da STI, pô. É verdade, inclusive amanhã nós estamos fazendo amanhã um longo referência, né, Outubro Rosa, né? Então já aproveito um abraço para todos os nossos alunos. Amanhã todo mundo de rosinho, não de amarelo, todo mundo de camisa rosa, alusivo a uma data tão especial, né? Câncer de mama. Então é uma data que a gente sabe que o índice de câncer de mama no nosso país, inclusive aqui no RN, é muito grande. Então é mais um longão praticamente para despertar, né, em todo mundo, nas mulheres principalmente, fazer os exames, que é importante para isso. Então amanhã, 5h30, estamos aguardando todos vocês lá. Perfeito. E quando é que nasceu a STI? Se eu não me engano, é uma das primeiras assessorias aqui da cidade? Não, na verdade não. A gente tem a pioneira aqui em Natal, é a Natal Rani, nosso professor amigo Walter Molina. Sim. Que hoje praticamente quem está com a Natal Rani é Mariana, né? Então a Natal Rani foi a pioneira aqui em Natal, então inclusive trabalhei junto com o Walter, né? Fui estagiário, vamos dizer assim. Olha aí. Eu fui ajudar lá o Walter no período que ele esteve aqui, e aí trabalhei praticamente quase um ano e meio com ele. E aí na sequência a gente montou a STI, porque a STI eu tenho um amigo meu que logo quando eu montei a STI, ele não sabia o nome, o que era STI, né? Sim. Aí, Betinho, já sei o que é STI. Aí ninguém sabia, né? O nome ele já sei. Samara Tairada, que Samara é minha esposa, né? Sim. Aí no início todo mundo, Samara Tairada é o nome da assessoria. Mas na realidade a STI é Sistema de Treinamento Individual de Corrida, né? Sim. A gente montou a STI final de 2028, né? Eu falo que é 2009, na realidade. Então a gente já está há alguns anos no mercado aí. O nosso alvo é praticamente
caminhada e corrida, né? Nós treinamos alguns alunos do triatleta, mas nosso alvo foi sempre o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Com corrida e caminhada, né? Ao longo desses anos. Trabalhamos com TAF também, mas muito específico com corrida e caminhada, fazendo com que as pessoas venham a sair do sedentarismo, né? E eu sempre falo, teve uma época, Betinho, que a gente tinha pouca assessoria na época. Então tinha eu, Natal Rani, depois vem a Gohane, CB, aí a gente tem hoje muitas assessorias, várias assessorias aqui, que isso é ótimo, é bom pra gente que trabalha, a gente quer desenvolver o esporte, quer que aumente, quer que mais pessoas pratiquem atividade física, venham sair do sedentarismo, né? E eu sempre falo, pense na sua casa, na sua casa quantas pessoas tem? Tem 5, quantas pessoas fazem atividade física, às vezes tem uma. Então, é essa pessoa que a gente quer alcançar, trazer aquela pessoa do sedentarismo, fazer atividade, voltar a manter a sua rotina de treinamento, a qualidade de vida. Então, isso que é importante. Então, a gente foi fundado em 2009 e aí estamos ao longo desse processo treinando com essa turma, né? Fazendo com que as pessoas, como eu falei, saiam do sedentarismo. Claro que a gente, ao longo desse processo, pessoas vão vindo, vão treinando, né? Vão desafiando, né? Fazendo prova de 5, de 10, de meia maratona. E de vez em quando a gente encontra alguns malucos, vamos dizer assim, vamos até falar assim. Eu lembrei agora de um amigo meu, que ele veio treinar, não estava no sedentarismo, não tinha feito nada na vida. Aí chegou para mim, Betinho, eu quero fazer uma maratona. Eu disse, meu amigo, por que você quer fazer uma maratona? Você já correu 5? Não, vou começar a treinar agora. Mas você já quer fazer uma maratona? Aí, claro, o cara começou a treinar do zero, foi correr 5, 10, mas assim, em 6 meses para fazer uma maratona. Não é o mais ideal, mas a gente encontra dessa forma. Sempre tem o cara que quer pular etapas. Quer pular as etapas, né? Mas a ideia nossa é trazer com que a pessoa venha, saia do sedentarismo, venha praticar atividade de corrida, caminhada. Qualquer idade, geralmente a gente encontra muitas pessoas, Betinho, mas eu não sei correr. Não precisa começar a correr, você vai começar caminhando. Começa caminhando, 100 metros, 200 metros, faz seu primeiro quilômetro, depois vai para o seu segundo, terceiro, e praticamente daqui a um tempo você está correndo 5. Betinho, mas não quero correr meia maratona, não tem problema não, você vai correr seus 5 restos da vida. O importante é que você mantenha-se ativo ao longo do processo. Eu treino algumas meninas de 12 e 13 anos, adolescente, e eu falo sempre para ela, você tem que pensar daqui a 50 anos. Como é que você quer chegar daqui a 50 anos? Como que você chega a chegar? Qual é a sua autonomia daqui a 50 anos? Eu quero que você dê 50 anos, você dirija seu carro, você vá no supermercado, pegue sua sacolinha e suba no seu batente sem precisar de alguém. Tem que pensar na atividade física como autonomia daqui a 50, 70 anos. Como é que você quer chegar daqui a 50 anos? Aí a gente sempre vai pegando as experiências que a gente vai conversando com o aluno. E na família desse aluno, a família dela tem tudo de hipertensão e diabetes. Então ela dizia, Betinho, ela falava para mim, Betinho, eu sei que vou tomar remédio. Só que a atividade física para mim é protelar. Eu quero tomar remédio daqui a 40 anos, que eu sei que vou tomar. E a atividade física é isso. Você vai tomar, então vamos aumentar esse planejamento. Você não quer tomar daqui a 5 anos, não, vamos tomar daqui a 10, a 15 anos. Então é isso que a gente quer. Que o cara saia do sedentarismo, venha treinar e a genética às vezes não ajuda a gente muito, não é verdade? Então a gente vai protelando o máximo possível para que ele chegue com autonomia, com uma boa saúde, com seus 70. Eu adoro ver, quando eu encontro na rua, quando eu vou ali no Parque das Dunas, que vejo aquele senhor correndo, dando aquele trotezinho, ou a ver mesmo dirigindo aquele carrinho ali, mesmo que fica olhando ali, né, na frente ali. Mas é um cara que está com 60, 70 anos, ainda com autonomia, muito ativo. Então, e a gente, enquanto professor, enquanto profissional da área, é fazer com que essa pessoa viva com qualidade o máximo possível. Sim, perfeitamente. E uma coisa que eu percebo da STI, assim, olhando quando tem prova, as tendas, até em treinamento, é que a galera é bem unida, né? Uma família mesmo, os alunos gostam de uma resenha, cada um na sua vibe, na né? sua vibe, e isso eu acho legal. Isso faz a galera se manter ali, vamos dizer assim, assíduo nos treinos, né? Esse clima da turma. Exatamente, esse é um clima muito bom. Aqui a corrida, a gente não vive em uma ilha, né? A gente precisa
e estar em comunidade. Então, os grupos de corrida na nossa cidade, na maioria do mundo, é isso. Então, você convive, você tem experiência, você cria um vínculo um com o outro. E às vezes, naquele dia que aquele amigo, o amigo que às vezes não quer treinar, mas o amigo aí, vamos treinar comigo, então você já vai. Então, você cria esse laço de... E às vezes a gente tem pessoas nas assessorias, nos grupos de corrida, que às vezes é muito mais amigo, né, de uma pessoa da nossa própria família, não? Um irmão de sangue. Porque você cria um laço muito grande, né? Então vamos treinar junto, viaja junto, né? E essa coisa de correr, essa atividade física, a gente faz aqueles pacotes turísticos, às vezes o cara vai para correr, mas você quer viajar com aquele seu amigo para fazer uma resenha, viajar, conhecer, correr. Então isso vai criando um laço muito grande entre as pessoas, entre os grupos de corrida, e isso é muito bom, que vai fazendo com que você mantenha-se ativo há muito tempo e ao longo dos anos com agregação de pessoas com diferente tipo de ritmo, né, mais veloz, trotezinho, o meu, que a gente fala, a corrida tartaruga, mais veloz, mas isso no final a turma se reúne ali, fica conversando, às vezes tomando uma, né, às vezes até acontece isso na resenha, depois de uma corrida, né? Então isso faz parte do grupo de corrida, que isso é muito bom, porque as pessoas vai convivendo, e essa vivência vai fazer com que a pessoa evolua com a experiência do outro, que conta às vezes de uma prova, de uma quebra que aconteceu, e às vezes foi uma experiência de um tênis que comprou, que às vezes não foi bom, estava apertado e precisava aquele tênis que é bom. Então essas experiências fazem com que a gente cresça ao longo desse processo. Perfeito, e eu acho que isso depois da pandemia aí ficou mais visível pra gente, o que realmente é importante pra gente. Claro que a gente tá ali para correr, para treinar, mas você tá ali num grupo, que você sai de casa, que vários problemas aí acontecendo na sociedade, na vida de todo mundo, você chega ali naquele grupo, treina, logo do treino dá aquele barato da corrida, o cara fica mais tranquilo, e tem aquelas pessoas que você pode conversar, trocar uma ideia, dar uma relaxada. Eu acho que se botar ali na balança, para algumas pessoas é 80% essa vibe da galera e 20% treino. É uma fisioterapia, eu falo que é uma fisioterapia, né? Eu no sentido, e até pegando um gancho também da turma que trabalha mais com a psicologia, né? Então tá muito ligado essa fisioterapia ali no sertão de ir lá, né? E conversar, bater o papo. Então, às vezes você sai para fazer um treino e às vezes você nem queria fazer o treino, né? Você queria mais bater o papo com a turma, né? E aí, uma liga o outro. Mesmo que você não ia fazer aquele treino, tinha 5 km, 10 km na planilha, mas fez 5, os outros 5 foi bater papo e conversar, mas fez alguma coisa, treinou, isso é interessante. É mais um motivo para a pessoa estar saindo de casa, encontrar os amigos e treinar. E qual é a maior dificuldade que você vê assim para o pessoal novo na corrida, que chega, é sedentário e quer começar a correr? Qual dificuldade que você percebe que eles apresentam? É a parte física? É a vergonha? Não sei, tem alguma dificuldade que esse pessoal mais novo que chega para treinar tem? Então, o que a gente tem visto ao longo desses anos é praticamente a parte mais física, né? Sim. As pessoas que... Claro que o nosso mundo moderno, essa correria, a gente trabalha, vai, come mal, enfim, né? Então você não consegue ter aquele tempo, às vezes, para você. Então, o que a gente encontra muito nas assessorias nos últimos anos é as pessoas sob peso, as pessoas vêm com condicionamento muito baixo, né? E uma gravidade, às vezes, a gente encontra, às vezes, nos concursos que as pessoas vêm fazer, o TAF, né? Às vezes o cara passou no concurso, estudou muito por essa questão, o cara muito tempo estudando, trabalhando, às vezes não tem o tempo de cuidar do corpo. Então, o condicionamento físico hoje é um dos fatores que a gente encontra muito na assessoria. As pessoas vêm muito sedentárias, sem treinar, por essa questão que eu falei, do mundo moderno, né? Estudar, trabalhar, e às vezes esquece uma coisa que é tão importante. Então, na assessoria a gente encontra muito isso. E aí, dentro desse condicionamento físico, a gente vai ver aquilo que eu tive enquanto comecei a atividade muito cedo. Sim. Tem mais mobilidade, pessoas muito duras, às vezes não tem uma boa coordenação. E aí, isso tudo, no início, vai ter uma gravidade, assim, na questão da preparação. Porque você tem que começar tudo mais fácil. Então, às vezes...
esse início, às vezes a pessoa, Betinha, mas não estou conseguindo correr ainda o primeiro quilômetro. Há um processo, né? Pessoa sedentária, chegou, às vezes sob peso, não pode correr, às vezes tem que caminhar, a musculatura não está organizada para fazer isso. Então há um processo mais longo, às vezes um pouco mais demorado. E às vezes as pessoas hoje querem muito imediato, né? Que as coisas muito rápido. E nesse processo a gente sabe que é um processo da fisioterapia. Você vai lá, lesionado, e às vezes o aluno quer chegar lá, quer ter um... Por exemplo, lembrei agora, Larissa, ela sabe disso, ela foi agora para o médico, ela está inscrita em duas meias aí, está com uma bucite trochantéria. Precisa fazer um tratamento. E ela quase que discutia com o médico, doutor, estou inscrito numa prova. E aí, negociando com o médico, o que tem que fazer? Como é que eu vou fazer? Olha, você tem que parar, porque você tem que tratar, você tem que ir para fisioterapia. E aí, acontece muito isso. O aluno chega sedentário, né? Então, há umas etapas a ser cumpridas. Então, não dá para quebrar. Então, preciso emagrecer, preciso passar lá na nutrição, precisa passar pelo processo para ele conseguir chegar naquele primeiro quilômetro. Então a gente tem visto muito isso. Pessoas chegando sedentárias, sobrepeso, crianças, às vezes a gente recebe, a gente trabalha às vezes com adolescente, com sobrepeso, com pouca mobilidade. Você vai fazer um trabalho técnico, não tem muita mobilidade ali, então precisa, às vezes, de coordenação, difícil de movimento, porque não tem. Hoje a gente sabe, as crianças estudam, vai lá, e quando chega na fase adulta, às vezes não mudou muito isso. Então, coordenação motora. Muita coordenação motora, a flexibilidade ruim, às vezes não tem um trabalho de alongamento ali, né? Uma parte de mobilidade que a gente fala, então, não tão muito boa. Então, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E aí é um trabalho que aí precisa de várias mãos, né? Sim. A parte do fisioterapeuta, do professor de educação física, da nutrição, para tentar ali organizar nesse processo e ele seguir em frente. Porque tem que ter esse cuidado, porque é justamente nesse início aí que, se a pessoa não tomar cuidado, aparece uma dorzinha aqui, outra ali, porque a gente já percebe isso. Os primeiros meses ali da pessoa na corrida, ela fica muito empolgada. Porque ela chega caminhando, aí dá um mês ela já corre 1 quilômetro, 2, ela, eita, tô bem. Aí vem um amigo que já tá correndo 5, ela vai querer ir. Tem que ter alguém pra dizer, calma, porque é nesses momentos que a lesão aparece. É nesse momento que a gente tem, e você certamente já passou por isso, eu também, e a gente vê muito isso nos grupos de corrida, porque aquele aluno que entrou, ele tem uma capacidade que o professor já organizou, sua planilha de correr 2, 3 quilômetros, no longão, por exemplo. Sua planilha tá para correr 10. Aí você tá correndo ali, na paz, aí chega o seu amigo aqui de lado e diz, ei, vamos mais um? Certamente você já passou por isso também. Aí você vai. Né? Vamos só até ali, até a barreira do inferno, né? Sim. Aí às vezes você aumenta de 10, você aumenta 14. São 4 quilômetros a mais. 4 quilômetros a mais, para aquele aluno que estava num processo inferior ao seu, faz uma grande diferença. Pode ser que naquele 4 quilômetros a mais que você foi para ajudar o seu amigo, pode ser que naqueles 4 aconteça uma lesão esportiva. Pode acontecer? Pode. Pela sobrecarga, né? Como a gente falou ali, é impacto, corrida é impacto. Então, talvez ali a sua musculatura naquele momento não estava preparada para correr mais 4 quilômetros. Talvez aqueles 4 quilômetros que você ia correr, talvez fosse daqui a 3, 4 semanas. Perfeito. E isso acontece demais no nosso meio. Fala aí pra eles aí. Ei, demais, é verdade. Obedeça o professor. Porque é aquele negócio, você... Passou um amigo, aí vamos correr mais 2. Beleza, 2 pra você, tranquilo. Aí você corre, não sentiu nada. Mas no outro treino, aí vamos correr 2. Quando você vê no final do mês, que era pra você correr, sei lá, 200 quilômetros, tem lá 250. Faz uma diferença. Faz uma diferença, tanto no desgaste que você vai ter, quanto na sua fase de recuperação. Então, é um pouquinho que você vai botando a mais ali, que quando chega no fim do mês, vai pesar bastante na balança. Pesa certamente. E a gente tem... A gente sabe
tenta ali, né? Tem que ter o manejo de lidar com isso, né? Pra tentar, olha... Eu tô bem, pô, deixa eu correr mais. É desse jeito, Pedrão, desse jeito acontece. Principalmente quando tá chegando perto de uma prova aí, grande. Meia do sol, acho que os alunos ficam doidos, né? Os mais novos. Certamente, a prova maior da nossa cidade é Meia do Sol, todo mundo espera por ela todo ano, então aquela euforia de fazer a prova, ou bater aquele RP, ou simplesmente terminar a prova e estar na festa, então acontece muito isso, muito isso. Perfeito. Nosso papo tá legal aqui, Betinho, mas tá chegando nossa hora. Mas, e aí? O que você achou do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast? É um prazer, né, Pedrão, conversar com você, uma experiência boa, e conversar de algo que a gente vive diariamente, né? Isso é sempre bom, eu convivo desde quase mais de 30 anos fazendo isso, né? Até a minha esposa dizia, você, às vezes, tem dia que é pra ficar descansando em casa, né? Aí você sai pra fazer alguma coisa, vai correr, ou vai falar com alguém, com um aluno, ou vai pra uma atividade, ou vai pedalar. Mas isso é a vida do professor de educação física, que gosta da atividade física, né? É isso, é bater papo, conversar. Às vezes a gente começa a falar com um corredor, ou com um triatleta, a gente começa, não, vou ali bater um papo, aí vai uma hora, mesmo que começa a falar de atividade física, de esporte, seja qual ele for, ele passa tempo ali, de viagem, de coisas boas, então isso faz parte da nossa rotina, então a gente fica muito feliz e certamente participar aqui de Bora Agir, que amanhã tem corrida, podcast aí, interessante, muito prazer, Pedrão, estar com você aqui nesse processo do Bora Agir e conversar um pouquinho sobre a nossa realidade do dia a dia, né, das atividades físicas em geral. Perfeito, então qual o recado que você dá aí pra galera que tá assistindo a gente agora em casa, que ainda tá sedentário, que ainda não começou a fazer uma atividade física, onde pode encontrar isso aí? Passa aí as redes sociais pra galera. A primeira coisa que eu falo é dar o primeiro passo, né? Sair, dar o primeiro passo para você fazer a sua atividade física. Claro, todas aquelas recomendações de procurar o médico, né? Para ver como é que tá a sua saúde, a nutricionista, para organizar. Mas a primeira coisa é dar o passo. Sair do sedentarismo é o mais importante. E as coisas demais, além dessas que eu falei, de procurar seu médico. E aí vai procurar não só a STI, que a gente tá lá, STI, @STI, lá no Instagram, no Twitter também, só procurar nas redes sociais, que a gente tá lá, não só nós, mas a gente tem muitos profissionais aqui na nossa cidade que podem te ajudar a fazer isso, que é mais importante, sair do sedentarismo e começar uma atividade física. Show, olha o recado aí. Quais os locais aí que a STI tem treinamento? A gente treina hoje praticamente no Parque das Dunas ali, na Alexandrina Alencar, em frente ao Bosque dos Namorados, toda a noite a gente tá ali. Temos um ponto também ali na Peta Kelly, para quem mora aqui em Nova Parnamirim. Treinamos ali, vizinho ali, o Colégio Salesiano, né? E também lá em Tirol, a gente tem um ponto de treinamento no Tirol, ali na Campos Sales. Então é só entrar nas redes sociais STI que vai encontrar a gente e alguém vai dar uma resposta para você sair de sedentarismo e treinar conosco. Show! Viu aí, galera, né? O episódio aí com várias informações aqui com o Betinho. Se você tá assistindo aí até agora, se inscreve no canal, né, Betinho? Se inscreve no canal, Bora Agir. Se assistiu até agora, tem que se inscrever. Deixa o like aí, porque esse episódio vai ficando por aqui. Valeu, Betinho. Valeu, Prazer Pedrão. ter você aí. E valeu, galera. Até o próximo episódio aqui do Bora Agir. Valeu!